Olá, amigos. Esta é a oitava videoaula da disciplina Literatura Portuguesa 1. Hoje daremos início à terceira fase da literatura portuguesa, chamada de classicismo. É um momento especial da literatura portuguesa, porque dela participa o maior escritor da língua de todos os tempos, chamado Luís Vaz de Camões. Mas antes de entrarmos na literatura dos autores que fizeram parte do período, como sempre fazemos, nós vamos trazer um pouco do contexto socio-histórico do classicismo, principalmente em Portugal. Agora, antes de falar propriamente do classicismo, é necessário falar do Renascimento. Renascimento ou Renascença é um movimento mais amplo no qual está inserido o classicismo. Então eu começo falando do Renascimento. Já no último encontro, eu falava exatamente que o Gil Vicente estava no limiar, quer dizer, na fronteira entre esses dois mundos, né? O mundo medieval e o mundo renascentista. Então, voltando e ao mesmo tempo avançando, Renascimento ou Renascença são os termos usados para identificar o período da história da Europa, aproximadamente entre fins do século XIV, portanto estamos falando dos anos 1300, já no final dele, e o fim do século XVI, quer dizer, os anos 1500, o Brasil é descoberto, e mais à frente, até 1580, nós temos aí o Renascimento, quer dizer, o classicismo, porque vamos tratar da literatura, mas de maneira geral, este período chamado de Renascimento ou Renascença. Então, durante esse período, várias transformações ocorreram, né, que marcam exatamente a passagem da Idade Média para a modernidade. Então, apesar dessas transformações serem bem evidentes na cultura, sociedade, economia, política, religião, nas diversas áreas, né, o termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências. E aí, quando tratamos da Renascença em relação à arte, nós chegamos à palavrinha mágica chamada classicismo, né? Então, em arte, o classicismo refere-se, em geral, à valorização da antiguidade clássica como padrão por excelência do sentido estético que os classicistas pretendem imitar. Então, durante a Idade Média, com o domínio da igreja, as religiões pagãs são silenciadas, né? Então nós assistimos agora no classicismo a uma retomada da arte da Grécia e da Roma antiga, quer dizer, dos deuses pagãos, né, considerados pagãos pela igreja. A arte classicista procura a beleza, a pureza formal e o equilíbrio. O classicismo, portanto, isso é importante que vocês gravem. O classicismo, portanto, ocorreu dentro do Renascimento, que vem a ser um momento histórico de transição do feudalismo para o capitalismo, representando uma ruptura nas estruturas medievais, não apenas na economia, mas na mentalidade, né? Então, o classicismo está inserido dentro do Renascimento, é a expressão artística dessa mudança de tempos, né? O classicismo é a época literária que se fundamenta na imitação da estética literária, seguido pelos mestres da antiguidade clássica greco-romana. Os homens do século XVI acreditavam que os antigos gregos e romanos eram detentores dos ideais de beleza. Então, nós assistiremos aqui a um resgate de vários autores, inclusive os filósofos, Platão, Aristóteles, e os escritores também da antiguidade. Em Portugal, a imitação ela é inicialmente indireta. Portugal imita a Itália, que por sua vez imitava a Grécia e a Roma da antiguidade. A literatura do período passa a se caracterizar pela retomada da mitologia pagã, pela perfeição estética marcada pela pureza de formas. Então nós já antecipamos que o classicismo é um momento
que ele instaura uma normatização. Você tinha que conhecer as regras da arte a que você se propunha a realizar. Então, nesse sentido, não é muito normativista. Haviam padrões que você deveria seguir. Então, aquilo que nós já assistimos antes, né, essa mudança, o humanismo já traz isso, né, esse início dessa mudança de uma mentalidade teocêntrica para uma mentalidade antropocêntrica. No classicismo ela vai se tornar um dos pilares, uma das bases, um dos fundamentos. Então, se os deuses cristãos, né, ou se o Deus cristão era um modelo, né, para o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, diz o Gênesis. Aqui nós temos o contrário. Os deuses da mitologia foram feitos à imagem e semelhança do homem. Traíam, não é? Cometiam adultério, tudo que você possa imaginar aí. Brigavam, tinham vaidades, né? Tinham ciúmes. Então eram deuses feitos à imagem e semelhança do homem. Numa visão antropocêntrica, né? Essa arte é muito interessante, porque ela é um espelho para o qual você olha para si mesmo. Ao olhar para os deuses na mitologia greco-romana, na verdade você está olhando para si mesmo, né? Não para um Deus perfeito, inalcançável, inatingível, né? Espelho da perfeição, mas sim um espelho que você vê a si mesmo. O que Zeus fazia, né? Zeus traía a esposa do, né? Bastava ver uma mortal, né, mais bonita, que ele se transformava em qualquer coisa, até em chuva de ouro, né, em touro, qualquer coisa para poder conquistar, daí os vários filhos que veio a ter. Então a recorrência aos deuses gregos, portanto, não impediam aos artistas defenderem que o ser humano constituía a força racional, dominadora e transformadora do universo, né? Então não há oposição a divindade versus o homem, né? Nós temos aí uma complementaridade quando se trata dos deuses pagãos. Então, um dos exemplos assim que mais ressalta é o mito do Prometeu, né? Prometeu, que cria o ser humano, e quando soube que Zeus queria destruí-lo, ele rouba uma centelha lá do Olimpo para dar ao homem. Daí vem a inteligência do homem, né? Então, Prometeu é o protótipo, né, assim, desse referencial da humanidade. O que acontecia em Portugal à época do classicismo? O que nós vamos ver é um Portugal dividido. Então, se nós temos mudanças no plano cultural, a Idade Média insistia em permanecer. Então, há uma contradição, né? Ao mesmo tempo que a arte se desenvolve, em que nós temos os mecenas, nós temos também a proibição de livros, a Inquisição, né? Como essas duas coisas conciliavam. Então, no século XVI, estamos falando aí, logo após a descoberta do Brasil, século XVI, Portugal apresenta uma grande contradição. É um país que se renova, mantendo a estrutura econômica medieval. É a época das grandes navegações, de avanço nas ciências, mas é também uma época marcada pela Inquisição. Então, Gil Vicente é um dos autores que serão proibidos. A Inquisição visitava as bibliotecas e retirava os livros para serem queimados. Então, entre eles, Gil Vicente. Imaginem, Gil Vicente, que era tão ligado à questão da religião, não é? Mas havia uma crítica ali por trás e a igreja via isso com maus olhos. Então, Abdala Benjamin Abdala Júnior e Maria Aparecida Pasqualin, um livro chamado História Social da Literatura Portuguesa, é um dos textos da disciplina,
Então eles dizem o seguinte: evidentemente, os avanços e recuos culturais processados na corte de Dom João III revelam o ambiente político e econômico de seu reinado. As forças novas representadas pela burguesia mercante, que compreende uma nova visão de mundo fundamentada na experiência, opõe-se à tradicional e religiosa nobreza, ideologicamente conservadora. É bom que a gente fique bem atento ao que é que está acontecendo. Nós temos um grupo social novo, né, a burguesia, que surge, que já detém o poder econômico, contra uma nobreza que se alimentava, né, de toda aquela estrutura medieval. Então a nobreza, né, os nobres, eram aqueles que Deus, dentro daquela visão teocêntrica, que Deus escolheu para nascer no ventre lá da esposa de um barão, de um rei. Portanto, ele nasceu nobre porque Deus quis assim. O burguês não, era aquele que não tem um passado glorioso. É o self-made man, né? O homem que através do esforço vai conquistando o seu lugar ao sol. Então observem que isso só foi possível quando a estrutura medieval, aquela estrutura muito rígida que impedia, né, a emancipação, se você nasceu numa classe social, morreria nela. Então somente com a fragilização dessa estrutura é que foi possível que essa nova classe surgisse. Então nós temos de um lado a nobreza, né, que não quer que o medievo passe, e do outro lado você tem a burguesia, que quer exatamente a modernidade. Acho que já falei para vocês, mas é sempre bom retomar. Então, quando nós vemos um Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, produzindo aqueles poemas ácidos, né, satíricos, né, alguns deles até mesmo bem carregados de palavrões, né, o chamado poema Fescenino. Então, o que nós temos, na verdade, ali é um aristocrata, é um fidalgo. Gregório de Matos Guerra pertencia à nobreza. O pai dele era dono de engenhos, que ele vendeu, colocou o dinheiro num saco e foi gastando dinheiro, até ficar pobre, né? Então, ele era um nobre ressentido, um fidalgo ressentido, porque os novos tempos estavam chegando e os burgueses estavam tomando o lugar que antes era designado apenas a nobreza. Então a revolta dele é contra essa sociedade que está se abrindo para o mercador, né? Para o burguês. Experimentou também essa contradição de dois mundos que se chocavam o padre Antônio Vieira, né? O padre Antônio Vieira, ele era como um São João Batista pregando no deserto. Ele tinha uma mente aberta, apesar de ser padre, de participar da igreja, mas era um intelectual. Então ele via além. Ele sabia que Portugal não poderia, de forma nenhuma, rejeitar o dinheiro da burguesia, principalmente dos judeus, né? Ao passo que outros queriam não, que os judeus fossem queimados, que os judeus eram pessoas renegadas, né? Então muitos judeus eram obrigados a assumirem uma falsa conversão ao cristianismo, né? Eram os cristãos novos. Então muitos deles apenas faziam isso para serem aceitos. Pois bem, Padre Antônio Vieira pregou para o rei, né? Para a corte portuguesa, saiu do Brasil. Ele nasceu em Portugal, veio muito criança para o Brasil, e ele volta para Portugal para pregar para o rei a necessidade de se abrir para o capitalismo, né? Para a burguesia, e encontrou muitas resistências, porque havia essa nobreza, né? Que não queria de jeito nenhum ser substituída. Então, gente, fique muito claro isso, né? Nós estamos falando de um período em que as águas estão tumultuosas, porque são dois mundos que se chocam, né? Mas voltando a Portugal, como eu falava para vocês, só um minuto aqui que eu
eu voltei demais aqui, né? Só um segundinho. Então, como eu falava para vocês, pessoal, pronto, voltei aqui. Portugal estava dividido entre esse movimento em direção ao futuro e esse outro que queria recuar ao passado, né? Então, a arte era estimulada na corte, o rei se abria para essa nova mentalidade, ao mesmo tempo que o ambiente cultural era invadido pela atuação da Inquisição. Então, como eu falei para vocês, as bibliotecas eram visitadas, Gil Vicente, Camões, Sá de Miranda, Bernardino Ribeiro, entre outros. Bernardino Ribeiro é acusado de ser um falso cristão, né? Ele seria um judeu, né? Que falsamente se converteu. Então, muitos leem a obra dele como charadas ali, que só os judeus entendiam. Haviam charadas dentro do livro dele, Menina e Moça, o livro das saudades. Mas vamos falar sobre o livro mais à frente. Ok? Então, os marcos, quais são os marcos históricos de início e de final do classicismo em Portugal? O início é 1527, nós falamos já isso no encontro passado, quando Sá de Miranda, que participou, né, do livro Cancioneiro Geral, né, onde reunia poesia palaciana dos anos 1400. Então, o Sá de Miranda participou desse livro. Depois ele faz uma viagem à Itália, permanece alguns anos lá, e quando volta ele traz as novidades. Entre elas, a utilização do decassílabo, né? Se usava principalmente a redondilha maior e menor, quer dizer, versos com 7 sílabas e com 5. Ele traz o decassílabo, que é o verso com 10 sílabas, né? Minha alma de sonhar te andar perdi, meus olhos andam cegos de te ver. Tudo decassílabos. Então ele traz o decassílabo e traz também novos gêneros, né? A ode, novos velhos gêneros, eram gêneros que eram cultivados na Grécia e na Roma antiga, e ele traz, né? Traz o soneto também, que é uma invenção do Petrarca, no século XIV, o italiano Petrarca. Então ele traz o soneto, a ode, a ecloga, esses gêneros que eram cultuados lá na antiguidade, né? E mais o soneto que veio a ser cultivado a partir do século XIV. Então começa em 1527, quando ele traz esses novos, né, formas de fazer poesia, e a mentalidade também, os temas, né? E termina em 1580. 1580 é a morte de Camões e o início do domínio da Espanha sobre Portugal, com a morte de Dom Sebastião, um ano antes, 1579, 1578, desculpem, com a morte do rei Dom Sebastião, rei de Portugal. Ele não deixou herdeiros, então o trono português passa a ser comandado pelo rei da Espanha, né? Então, entre 1527 e 1580, nós temos aí 53 anos, né? 53 anos que durou o classicismo. O classicismo vai voltar depois com outro nome, de neoclassicismo, mas isso é assunto apenas para a literatura portuguesa 2, ok? Não é para agora. Então, entre os nomes do classicismo luso, nós trataremos de 4 autores, né? Um deles ainda hoje. Sá de Miranda, que foi o introdutor do classicismo. O Bernardino Ribeiro, que escreve um livro chamado Menina e Moça. Eu pretendo enviar para vocês uma versão que eu fiz da obra, tá? Uma versão que eu fiz em cordel. À medida que eu vou lendo as obras, eu vou tomando anotações e acabam nascendo cordéis, né? Então não estranhe eu ter tantos cordéis sobre literatura portuguesa. Antônio Ferreira, que foi um dramaturgo, que entre as principais obras escreveu a tragédia de Inês de Castro. E, claro, o Luís Vaz de Camões, que nós
trataremos deles aí no encontro seguinte e mais um outro, né? Precisaremos de 2 encontros para falar do Luís Vaz de Camões. E vou enviar também para vocês a versão que eu fiz de Os Lusíadas, tá? A versão de Os Lusíadas eu também mandarei para vocês. Ok? Então, gente, passaremos agora a falar de um dos primeiros autores, né? E um dos 4 autores que nós selecionamos para tratar, né? Tratar no nosso, dessas nossas videoaulas sobre o classicismo. Então, o primeiro, não poderia deixar de ser diferente, é o Sá de Miranda, porque é o introdutor do classicismo. Então, algumas informações sobre ele. Nasceu em Coimbra em 1481 e faleceu em Braga em 1558. Então, ele está exatamente na fronteira desses 2 mundos. Após frequentar a Universidade de Lisboa, fez uma importante viagem à Itália, lá permanecendo de 1521 até 1526. Então ele retorna trazendo, como eu falei para vocês, o decassílabo e novas formas poéticas, como o soneto, a ode. A ode inicialmente era um poema de exaltação a Dionisos, ou Baco, né? Então é um poema de celebração, de louvação. Inicialmente a Baco, depois foi estendido a outros deuses e posteriormente a mortais também, né? A elegia, que é um poema muito triste, um poema marcado pela tristeza. Você fazia, por exemplo, quando da morte de alguém. A ecloga, que é uma composição pastoril, quer dizer, os personagens são pastores. A ecloga vai voltar lá no neoclassicismo com o arcadismo. A epístola, que é um poema em forma de carta, né? Se vocês fossem da minha geração, eu recomendaria ouvir de Erasmo Carlos, né? Escrevo estas mal traçadas linhas, meu amor. Então a canção é toda uma carta, né? E ele termina dizendo, e para terminar, amor, escreverei do sempre, sempre seu Erasmo, né? Então é uma carta, é um poema, é uma carta em forma de poema, chamada de epístola, né? Então, entre os poemas, entre as obras que ele produziu, nós temos teatro, a comédia Estrangeiros e Vilhalpandos. Então, nós já vimos um poema dele que ele vai trazer essa densidade psicológica, né? O ser dividido. É um poema muito bonito que diz assim: comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Então é um ser que entra em contato consigo mesmo, né? Então isso não há no teatro de Gil Vicente. A gente viu que são personagens planos, né? Nós vamos ter no teatro de Shakespeare. Então aqui nós temos um exemplo dessa densidade psicológica. Aqui eu trouxe um azulejo para vocês, pessoal, que tem um poema dele, né? Então é uma cidade chamada Viana do Castelo, em Portugal. Tem um poema dele e eu trouxe a íntegra do poema para vocês. Então o contexto da produção de Sá de Miranda, né? A sua poesia adota certas formas poéticas fixas, sujeita a determinadas regras. Era um marco do classicismo, né? Já que eu ia usar a produção greco-romana como espelho, eu tinha que obedecer às regras que eles seguiam. Conheci um novo conceito de poesia, uma vez que os poetas se sentem mais preparados intelectualmente se comparados aos poetas medievais. Então você já precisa estudar, né, para poder compreender a poesia como é. Então reclama um certo preparo, um grande preparo, que não se exigia dos poetas medievais. Até porque se acreditava que o saber era revelado. Deus iluminava as mentes e as pessoas escreviam. Eram meros, é como se fosse um médium, né, que cede ao Deus, do Deus escreve usando a mão dele.
Os temas poéticos são vários, atingindo a reflexão moral, a filosofia, a política, além do lirismo amoroso. Então, nos poemas dele vão aparecer os deuses da mitologia, né? Ele usa tanto a redondilha como o decassílabo, mostrando o ser de fronteira que ele era, né? E segue modelos da Ilíada, da Eneida, ok? Então, a poesia dele, gente, é uma poesia que busca denunciar os vícios da sociedade. Então, tem esse componente moralizante. Isso nós vimos no teatro de Gil Vicente. Então, ele vai tratar da questão da preocupação já gerada do luxo, né? A necessidade de se aproximar da natureza, ok? A sua linguagem é sóbria, densa, forte, trabalhada, hermética às vezes, né? Então você precisa até de um dicionário ou mesmo de buscar as referências que ele está imitando lá. Às vezes ele está imitando um autor do passado, né? Sá de Miranda produziu as primeiras comédias clássicas portuguesas, estrangeiras e vilhalpandos, cuja recepção pelo público, habituado aos autos, não foi das melhores. Então, não tínhamos ainda um público preparado para esse teatro, né, mais complexo. Era um teatro popular. Ok? Bom, então nós vamos aqui agora aos poemas dele, que eu acho a parte mais importante, né? Estudar a literatura mesmo, a obra. Então aqui ele diz assim: